Boa noite, boa noite. Boa noite para quem tá chegando aí. Fala, grande André. Um abraço, meu irmão. Grande André de Navegantes. Grande empreendedor também. Vamos estar batendo um papo aí com o André também daqui uns dias. Tael, Dona Franciele. Dona Franciele até saiu de casa hoje para dar uma ajuda para nós aí. Segurar o fera do Miguel. Jéssica. Caroline, minha prima. Isso aí. Carol, também a gente vai falar um pouco do trabalho que elas vêm fazendo, a Caroline e a Flávia, minha prima. Um trabalho muito bacana aí, passando dicas pra mulherada. A Pamela já entrou aqui também e o pessoal tá entrando. Dá mais um minutinho, a gente já vai iniciar com a Pamela. Vai contar a história da trajetória dela, uma história muito bacana que a gente conheceu e que vale muito a pena a gente tá vendo. Boa noite, Bianca. Bianca Danilo. Isso aí. Entrou também Adenildo. Grande Adenildo, grande amigo meu. Braço do trombudo. Grande coach. Grande empresário também. É isso aí. Bianca, vim prestigiar essa mulher incrível e guerreira. É isso aí, Bianca. Ela é mesmo. Letícia. Bom, pessoal, Pamela, se você quiser me chamar aí já, a gente já começa. Ó, Papo de Maria entrou na sala. É isso aí, Papo de Maria. Vamos falar e interagindo aqui com todo mundo. Aguardar aqui a Pamela. Karen entrou na sala também. Oiê! Boa noite, Oi! Pamela. Boa noite, pessoal. Olá. Tudo certinho? O povo já tava ansioso aqui te esperando. Ai, meu Deus do céu. Como é que vai ser? Já vi umas pessoas queridinhas aí já. Olha, ó, veio. Já tem algumas falando aqui que entraram para te prestigiar aqui, ó. Ai, que lindas. Obrigada, meninas, meninos. É isso aí, tá todo mundo querendo saber da tua história, saber tua trajetória e como vem sendo essa vida de médica. Ai, que delícia. É um assunto que eu adoro falar, né? Eu já até tenho umas pessoas que me conhecem há um tempinho aí, já até andei falando um pouco, fiz uns stories, aí teve uma turminha que pediu um IGTV, e aí veio essa oportunidade. Então, já queria agradecer desde já esse convite. É muito gostoso falar com você. Para quem não sabe, o Júnior, ele fez parte da minha infância. Eu falo fez porque ainda bem pequenos, né? Os pais se mudaram para o sul. E aí a gente acabou se afastando um pouco, mas quando eles moravam aqui em São Paulo, a gente tinha bastante contato e era uma delícia, uma família muito querida. Então, agradeço o convite e espero atender as suas expectativas e a expectativa do pessoal que está aí com um pouquinho de história, de vida real, né? Porque a gente vê muito aí na internet vidas irreais. Muito sucesso, muito brilho, muito. E aí as pessoas meio que pulam, né? Ou então não acompanham, que para chegar lá é difícil. E às vezes a Exato. gente traça um caminho assim retinho, só que as voltas são enormes. E aí, às vezes, até algumas surpresas bem
interessantes acontecem nesse caminho, a gente desvia um pouco, mas no fim dá tudo certo. Exatamente. Né? Então, é sobre essas trajetórias que inspiram a gente e faz a gente é, correr atrás dos nossos sonhos, né? Então, falando em sonhos, vamos começar aí. Teu Manda. sonho, teu sonho de criança, ele era ser médica, Pamela? Então, posso dizer que sim. Na verdade, eu acho que quando criança, o nosso repertório ele é muito pequeno, né? A gente vive o que a gente tem ali de conhecimento, o que está na nossa volta. E principalmente na nossa época, né? 30 anos atrás, quase 40, meu Deus, essas profissões, né? Medicina, o médico, o engenheiro, o arquiteto, eram as profissões da época de destaque. Então, sempre teve, né, aquele sonho de um pai e de uma mãe de ter um filho doutor. E, assim, eu cresci nesse meio. Não tinha nenhuma referência, né, na minha família, próximo, pelo menos, não tinha. E a gente sempre ouvia, né? Ah, então, porque já pensou se você for médico? Já pensou se você for engenheiro? E aí a gente cresce ouvindo aquilo. Então, eu não sei nem se por essa influência, do que a gente cresceu nesse meio, ou mesmo por aptidão. O fato, que eu até gosto de falar sempre quando eu começo a falar sobre isso, é que sempre foi a cirurgia, né? Já dando um bom passo à frente, porque eu A brincava de faca. médico com as minhas bonecas, mas não era brincava de dar remédio, era arriscando elas todas. Então, as minhas bonecas a vida toda era com aqueles baita. E é engraçado que era aqueles riscos, né, no abdômen, tórax. Aí eu fazia assim um risco com a caneta vermelha e depois os tracinhos, que era a sutura. Eu nem sabia que era isso, né? Mas sempre Aham. foi. Então, eu cresci brincando disso, de que eu queria cortar, que eu queria arrumar depois, e aí arrancava o braço das bonequinhas e colocava de novo com cola, enfaixava. Já fui ortopedista, já fui tudo que você imagina na infância. Então, desde pequena, eu me lembro, desde que eu me lembro por gente, eu falava que eu queria ser médica. Normalmente as meninas falam muito assim: ah, eu quero tirar bebê. Mas não, no meu caso sempre foi a sutura, o corte no abdômen, que é Cê é faca na caveira. faca na caveira. Legal, legal. Pamela, Ah, tem bastante gente que entrou dentro da sala, tem bastante pessoas conhecidas, tem alguns doutores aqui que eu vi que entrou também, tem advogados, tem médico que entrou aqui na sala também, tem uma dentista, tem empresários. Tá uma live bacana, se tornou tá, uma live muito tá cheio. importante, hein? Tem uns coleguinhas meus Olha. aí que eu conheço. Beijo pra vocês. Ah, até a Simone hoje ela mandou lá que ó, tu cuidou do pai dela aí em São Paulo e eu conheci ela aqui em Itajaí. E Nossa, você tá cuidou vendo? do pai dela aí Mundo em São Paulo pequeno, aí. mundo Exato. pequeno. Vamos lá. Nesse teu sonho todo aí, você já teve vontade de desistir do teu sonho? Eu não sei se a palavra é desistir, né? Porque desistir assim é pesado, mas com certeza em vários momentos houve a deixar de lado. Talvez agora não seja o momento, mas assim, a desistir, eu não me lembro em toda essa trajetória, e desde falando de colégio, falando de curso pré-vestibular, eu não lembro de ter falado a palavra desistir, não quero mais. O que aconteceu é que assim, que nem eu até fiz um stories breve no meu Instagram, que mudou um pouquinho o curso, né? Então, sempre foi a questão da medicina. Fiz o colégio focando que eu ia fazer vestibular de medicina. E aí, na época de eu prestar a prova de medicina, eu não passei. Foi, assim, um balde de água gelada muito grande, mas, assim, esperado. Porque eu não tinha me preparado, na primeiro vestibular que eu prestei, não tinha me preparado e eu sabia que já ia ser difícil. Então, assim, eu me dediquei o ano seguinte, né, quando eu acabei o terceiro colegial, eu me dediquei mesmo para fazer as provas. E não passei de novo. E assim, não foi que eu não passei mesmo. Eu tava muito longe. Era assim, tinha uma lista, e meu nome tava umas 4 folhas para trás dessa lista. Então eu não tinha segunda chamada, terceira chamada que fosse me colocar lá dentro. E aí eu dei uma desanimada.
mas nunca falei, não, não quero mais também. O que aconteceu foi assim, já que eu não vou fazer medicina, eu sou uma pessoa muito acelerada. O pessoal me conhece, sabe como é que eu sou. Eu não aguento ficar esperando muito tempo. Então, assim, eu tinha vontade, tinha aquele foco, mas era maior na minha cabeça assim, eu não vou ficar 5 anos fazendo cursinho. Não vou, não vou aguentar. Era um ambiente para mim muito estressante. Ficar sentada, confinada naquela cadeira, tendo aula o dia inteiro, aquilo para mim era um sacrifício. Por quê? Porque diferente de um curso de medicina que você também fica o dia inteiro sentado numa cadeira escutando, você tem ali um objetivo, você vai virar um profissional que você escolheu. No cursinho é aquela coisa, você passa por todas as matérias da escola e no fim só tem 2 chances, ou passa ou não passa. Então é muito angustiante. Quem faz cursinho, sabe do que eu tô falando. Então eu não queria fazer mais um monte de anos de cursinho. Como eu passei muito longe, passei não, né? Como eu não passei, fiquei muito longe, eu falei também, não, eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver. Vou fazer artes plásticas. Porque eu tinha muito medo de entrar numa área da saúde e ser aquele profissional frustrado. Toda vez que eu visse um médico, ai meu Deus do céu, é o que eu queria ser, ó céus, ó vida. Então eu tinha medo. E aí eu fui procurar para fazer artes plásticas. E aí, quando eu tava para começar o curso, passei, eu ia fazer pintura, escultura e gravura na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E aí, quando eu tava para entrar, um amigo meu, vou até falar o nome dele, Ezequias, ele tava fazendo biomedicina, que é uma área da saúde, né? Era uma profissão nova na época, eu só tô falando de 2002. E aí ele falou, vai lá conhecer o curso, você vai gostar. Não tem nada a ver com medicina, é bastidores, você vai trabalhar com outras áreas, é muito legal, blá, blá, blá. Falou um monte. Aí, vou até aproveitar agora, para quem tá me ouvindo, eu sei que tem aí aspirantes, é muito bom você conhecer como é que é o curso, conhecer o que faz aquela profissão antes de se aventurar, né? Tem alguns estudantes aí. Tem, então. Então, assim, eu fui conhecer. E realmente era uma coisa assim, era na área da saúde, mas tinha muitas possibilidades. E uma das possibilidades era pesquisa, que era o quê? Era operar. A gente podia fazer experimento com rato, a gente podia fazer experimento em vários setores, né? Fisiologia cardiovascular, mexer com o coração, mexer com o cérebro. E aí eu achei o máximo. Meu Deus! Sim, eu vou cortar coisas. E aí eu larguei a ideia de fazer belas artes, apesar de eu gostar muito e ter uma aptidão para isso, eu acabei fazendo biomedicina. Mas em nenhum momento eu desisti da medicina. Na minha cabeça ficou assim, tá, eu não vou ser médica, nesse momento eu tô fazendo biomedicina. Mas quem sabe no futuro, se eu não me encontrar e eu quiser ter contato com o paciente, eu faça. E eu me lembro, lá na Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz iniciação, o meu professor, doutor Rui Ribeiro de Campos, toda vez eu entrava na sala dele e falava assim, chefe, eu ainda vou ser médica. Ele falava, você é maluca, você vai andar para frente para andar para trás depois? Você já está aqui no mestrado, você vai fazer doutorado, você vai ser docente, que medicina, esquece, filho, esquece. Mas, né, enfim. Então, desistir não. Talvez aguardar, tomar outros rumos, dar uma voltinha maior, mas medicina sempre esteve lá no fundinho, em algum canto aqui, ó. Legal. Ó, tem gente aqui que falou que queria ser médica, mas ela tá como professora de educação infantil. Então. Virou uma outra profissão, né? Quem sabe formar médicos, né? Na educação infantil, ela vai formar futuros médicos. A base tá ali, né? Exatamente. Até o Tael lembrou aqui que tá algumas pessoas entrando. Quem entrou depois de que a gente já começou, a Pamela é doutora médica em cirurgia. Falei certo? Isso, cirurgia em São geral. Paulo, cirurgia geral. Isso. Em São Paulo, mas não vou dar spoiler, né? Porque vem mais coisas aí pela frente, então isso é só o começo, né? Só o começo. Da doutora Pamela. E ela está contando a história da trajetória dela, a história do que ela caminhou. Então, eu vou até pular algumas coisas aqui. A Pamela, só contar para a gente rápido sobre quantos anos que você casou,
saiu do Brasil, teve 2 filhos e voltou pro Brasil. Por que que Ai, voltou meu pro Deus do Brasil? céu. Vai lá. Pois é. Tá, vamos respeitar uma ordem cronológica, né? Porque médico já é um ser metódico, ainda cirurgião, mais metódico. E ainda quem estuda essas coisas fala que quem nasce em agosto é um povo meio certinho, enfim. Então, assim, tudo começou com 16 anos que eu casei. Isso aqui é uma aliança de bodas de porcelana, 20 anos de casada, senhor. Sim, eu tô com 36. Casei muito cedo. Enfim, isso daí é uma outra história, é outra live. Mas eu casei com 16 anos, ainda estava no colégio. E eu lembro que eu falei assim pro Eduardo, que é meu marido, eu falei, ó, a gente tava namorando, falando que ia casar. Eu vou ser médica, porque isso eu tava no colégio, né? Então eu vou estudar, eu vou passar a vida inteira na faculdade. Ou é assim, ou eu não caso. E aí ele falou, tranquilo. Então, dei uma olhadinha assim, mais ou menos no roteirinho que o Júnior passou para mim. E aí tem lá assim, o papel do Eduardo nisso. Então já começa aí o papel do Eduardo, porque ele sempre foi o meu primeiro, tirando pai e mãe, que pai e mãe não tem comparação, né? Mas o Eduardo foi o meu primeiro, exatamente. O Eduardo foi o meu primeiro apoiador em tudo. Todos os principais sims, né? Sim, que eu precisei ter na vida foram dele. E os nãos também. Então, se eu tô aqui hoje, do jeito que eu tô, é porque tem muita parcela de culpa dele, né? Uma culpa boa. Então, eu casei com 16, continuei o colégio, aí fiz isso, né? Fui para biomedicina. Quando eu acabei a faculdade de biomedicina, que eu já tinha me achado na área, eu falei, tá bom, vou fazer pesquisa, vou operar. Ele foi convidado para morar no Canadá por 6 anos. Foi convidado para morar no Canadá por 1 ano. E aí foi a hora do grande reboliço da vida, que já estava tudo meio que encaminhadinho assim. E aí a gente fez isso aqui, ó. Porque eu tranquei tudo aqui. Eu tranquei a minha matrícula no mestrado, na Escola Paulista. Larguei a vida aqui para ir com ele para lá. E aí, assim, o plano era ficar 1 ano. E aí conversei com meus professores aqui, os chefes, né, do laboratório. Eles falaram, vai, filha. É uma oportunidade maravilhosa, realmente, assim, é um crescimento incrível, tanto na questão de idioma, na questão cultural. E aí foi quando eu larguei tudo e fui para o Canadá. E aí, em vez de ficar 1 ano, nós ficamos 6 no Canadá. 6. E aí nasceram os meninos. E lá no Canadá eu fiz cursos, né, de idiomas, fiz francês, fiz inglês, a gente ficou na parte francesa. Até que no trabalho dele foram mudando os rumos, ele acabou abrindo a própria empresa. E aí, num determinado momento, ele falou, pronto, agora estabilizamos. Você largou tudo e veio para cá comigo, para o Canadá. O que você quer fazer? Você quer ficar aqui? Você quer ir embora? O que você quer fazer? Enquanto você tá indo assim, você vai indo na onda, né? Aí vem a hora da responsabilidade. E agora? E aí foi quando eu falei para ele assim, eu quero fazer medicina. Tava tudo certo. E ele falou, que bom, você quer fazer medicina aqui. Eu falei, não, no Brasil. Porque aqui não tem quem cuida das crianças, não tem nada. Ai, senhor. E aí ele falou, como é que você vai passar agora? 10 anos longe da escola. 10 anos. Você não sabe nem mais o que é 1 mais 1. Como é que você vai passar no vestibular de medicina, meu amor? Eu falei, vamos tentar. Vou me enfiar no cursinho, 1 ano. Então a gente combinou. A gente tranca a casa aqui, deixa o carro na garagem e a gente fica 1 ano no Brasil. Você faz o cursinho, a gente dorme lá nos colchão, na casa da sogra, na casa da mãe, e você estuda. Se passar, beleza, a gente fica lá. Se não, a gente volta. Combinado. Que é a mesma coisa. Eu falei, eu não vou fazer 20 anos de cursinho, gente. Pelo amor de Deus, não aguento. E aí foi isso. E aí, por isso que nós voltamos. Estava tudo bem no Canadá. É um país maravilhoso, não tenho o que falar. Sinto muitas saudades. Fiz amigos. O clima lá é demais. 2 canadenses de lá. 2 canadenses. Vim de Malicuia. Vim 4 pessoas e 8 malas. Foi a minha lembrança do Canadá. Ó, tá entrando mais pessoas aí. A Vanessa é uma advogada, amiga nossa também do Balneário. Entrou o Fábio. Amanhã tem a live do Fábio também, é um empreendedor, amigo nosso aqui. O Maicon também, de Itajaí. A maioria tudo empresários e pessoas que estão engajadas nesse ramo aí
no empreendedorismo, né? Sim. Bom, vamos lá, seguindo em frente. Então, a Pamela, doutora Pamela, ela está contando a história da trajetória dela e já contou bastante coisa bacana. E agora a gente vai entrar na parte que ela entra na faculdade, voltou para o Brasil, entrou na faculdade com 2 filhos, marido, casa para cuidar. E como é que foi essa parte aí? Como é que conta para nós como que foi isso daí? Superação de tudo isso, né? Porque não é só entrar numa faculdade, é você dar conta de tudo que tem para fazer. Por mais que eu conheça que você é elétrica, eu também tenho uma pessoa elétrica aqui em casa, mas a gente sabe que é difícil dar conta de tudo. Conta para nós. Só um detalhe, eu tenho um primo aí, tá falando rumo aos 6 filhos. Tem Ele misericórdia. falou, ele falou que você tá grávida de 2, de gêmeos. Não, não, tá louco. Então, assim, aí ficamos assim, tudo muvucado, né, na casa da família. Passei. Meu Deus do céu, passou mesmo, e agora? E aí a gente teve que se adaptar. Assim que eu passei, ficou aquela coisa, vai morar onde com essas 2 crianças? Escola, e aí entra o papel da família. Assim, foi fundamental. O Eduardo, os meus pais, minha sogra, alguns amigos mais próximos, eles foram, assim, não dá nem para classificar a importância deles em tudo isso. Porque teve dias de eu ter que ficar em casa de amigo, Tainá, por exemplo, Juliana, Marina, a gente às vezes estudava junto, e aquelas provas terríveis, quilométricas, muito conteúdo para estudar, e eu tinha que dormir na casa de uma. Semana de prova, mesmo voltando para casa, eu não via ninguém. Eu saía de casa, todo mundo dormindo, eu voltava, todo mundo dormindo. Então, essas pessoas foram chave, assim. Se não tivessem eles, nada disso seria possível. Então, é importante aqui para falar, porque assim, às vezes a gente tem um sonho, alguma coisa assim, mas para fazer naquele momento, daquele jeito que tá dando certo, você vai precisar contar com outras pessoas. Então, na vida a gente não faz nada sozinho. E em alguns momentos a gente precisa muito de uma ajuda. E eu precisei muito dessa ajuda e eu tive, graças a Deus. Então, era muito complicado. Quando eu entrei na faculdade, o Thomas tinha 3, o Henry tinha 3 anos e o Thomas tinha 4 anos. E eu lembro de eu acordar, eu ligava a luz do quarto, tirava uma fotinho deles e ia para a faculdade. E aí, quando dava saudade, eu ficava olhando a fotinho deles. Porque, querendo ou não, até aquele momento, era 24 horas com eles. E aí eu passei do dia para a noite para um curso integral, que é uma outra realidade. Você tem que ficar na faculdade o tempo inteiro, são muitas disciplinas. Existe também, isso varia de faculdade para faculdade, mas tem que ir para hospitais, ir para postos de saúde na comunidade. Então, a gente fica o tempo inteiro para lá e para cá. Marmita que tem que levar, livro para carregar, enfim. Então, assim, precisa de ajuda. Às vezes, como eu já tinha um carro, então isso ajudava muito. Aí eu levava a turma que não tinha carro. Então, assim, eu me dedicava à faculdade o tempo inteiro. Os primeiros anos são terríveis. Até Uber. A Pamela Uber, a tia da Wanda. E assim, logo que eu entrei, todo mundo sabia, é aquela aluna que é aluna mãe. Então, assim, o pessoal respeitava, né? Eu sempre fui uma das mais velhas da sala, a única com 2 filhos. Então, assim, era bem gostoso, mas muito cansativo, muitas vezes doloroso. Eu chorei muito. Não que seja difícil eu chorar, porque eu sou uma pessoa chorona. Mas, assim, no comecinho, tudo que a gente começa a fazer é difícil, né? O começo é muito difícil. E aí, tudo é questão de adaptação. Aí vai adaptando. Então, assim, eu lembro de Dia das Mães pelo telefone, eu usava muito Skype, né? Então, eu na faculdade ou em algum congresso, vendo lá a apresentação dos meninos, a dancinha deles na escola pelo celular. E foi assim, não foi fácil. Nem um pouco. Tem que se abdicar de algumas coisas, né? A Sim. gente fala que o sucesso, ele não é por acaso que acontece, né, na vida das pessoas. Sempre acaba se abdicando de alguma coisa. Às vezes tem que viajar, tem que ficar longe da família. Eu lembro que uma época também aconteceu isso comigo e a gente teve que, né, ficar longe do filho, é difícil. Então, imagina o dia inteiro para uma mãe ficar longe do filho e às vezes à noite ainda ter que passar por outro processo, a gente sabe que é
é complicado. Mas beleza, Pamela, vamos seguindo em frente então. Bom, o papel do Edu, você já falou que é um papel muito importante, que foi um papel muito importante, né? Em relação a isso. E tá chegando perto da formatura. Se formou. Agora fazer o quê? Então, Porque isso que vem na cabeça de muito estudante. Fala assim, bom, eu vou me formar médico, mas você passa 5 anos, é isso? São 6. 6 anos. E depois? Então, assim, a faculdade de medicina, a graduação são 6 anos. São 4 anos de teoria, conteúdos, algumas aulas práticas, e os 2 últimos anos, o quinto e o sexto ano, é o internato. Então, neste internato é quando o aluno vai efetivamente para o hospital e ele tem a vida de médico. Ele vai acompanhando todas as áreas na prática mesmo, o dia todo. Claro, tem algumas aulas, tem as provas, mas é a parte mais real do curso, são os últimos 2 anos, que a gente chama de internato. Acabando o internato, então a gente é médico, recebe diploma de médico. Com esse diploma, a gente consegue trabalhar como médico. Antigamente, esse seria o médico clínico geral, que é o médico generalista. Mas, com os avanços e com tanto... Medicina é um campo que... Eu tô falando aqui com você, já perdi um negócio novo que saiu. Então, assim, é uma área de atualização constante. Então, foi vendo a necessidade de se formar os clínicos gerais, os médicos clínicos. Então, hoje, para você ser clínico geral, você precisa fazer uma residência. Então, hoje, o médico que se forma, acabou de sair da faculdade, ele é um médico incompleto. Ele tem uma visão geral de tudo, mas ele busca por uma residência médica na área que ele escolheu. No meu caso, eu escolhi cirurgia geral. Então, acabou os 6 anos da faculdade, existe uma prova que a gente faz no fim do ano, todos os médicos que se formam, e aí eles prestam para determinada área. Então, tem a dermatologia, ginecologia obstetrícia, já falei cirurgia geral, nefrologista e assim vai, um monte. Neurocirurgia, neurologia. E aí a pessoa, né, o médico, faz essa prova e ele escolhe o hospital que ele gostaria de fazer a residência e é lá que ele vai ficar durante 2, 3, 4, 5, depende do que ele escolheu, aprendendo aquele ofício. No caso de cirurgia geral, eram, né, a partir do ano passado agora começou a ser 3 anos. Mas até a minha formação são 2 anos, eram 2 anos. Então faz a prova de residência e aí você fica 2 anos dentro de um hospital que você passou, que você escolheu, aprendendo a ser cirurgião. E aí lá você passa por todas as áreas da cirurgia. Então a gente tem a cirurgia geral dividida em urologia, dividida em cirurgia plástica, cirurgia vascular, enfim. E aí a gente vai passando. Acabou isso tudo dentro da geral. Dentro da geral. Acabou certo. Tudo isso, eu me formo cirurgião geral, que é o que eu me formei esse ano. A partir de março, eu me tornei cirurgiã geral. E aí, tem gente que estaciona, eu quero ser cirurgião geral, que é o médico, normalmente, que opera o trauma, as emergências de um pronto-socorro. Então, uma apendicite, uma baleado. No trauma, ali na emergência, normalmente é esse médico que está de plantão, que é o cirurgião geral. Mas o cirurgião geral pode se especializar ainda mais em alguma dessas áreas que eu falei. Por exemplo, cirurgia torácica, cirurgia vascular. E aí, ele faz uma outra prova. E aí, se ele entrar, ele vai fazer mais 2, 3 anos dentro daquela outra área específica, aprendendo aquele ofício. E não acaba nunca. Você pretende fazer outra? Sim! Sim. Vai dar um spoilerzinho pra galera aí, o que tu vai fazer, não? Vou. Eu pretendo, se Deus quiser, fazer cirurgia plástica. Eu gosto muito. Por que eu cheguei na cirurgia plástica? Porque eu gosto muito dessa coisa de artes, tanto que quase que eu fui fazer Belas Artes em São Paulo. Eu gosto de pintura, eu gosto de desenho, eu gosto de piano, eu sou muito detalhista, muito simétrica. O negócio, o quadrinho tá torto, eu sou aquela louca que vai lá arrumar o quadrinho. Então, isso em qualquer área. Erro de português.
Isso em qualquer área precisa ter. Mas na cirurgia plástica, eu acho que isso é muito bem aproveitado. Eu acho que esse olhar, essa aptidão, faz o profissional ser diferenciado. E aí entra a questão do empreendedorismo, né? A gente precisa achar os nossos talentos e inovar naquilo que já existe. Então, eu Exato. acho que eu serei uma boa profissional deste ramo. Eles devem estar pensando assim, o que que um doido que faz consultoria, né? Que tem uma empresa de consultoria está falando com uma médica. Eles Ah, devem estar com eles devem estar com um ponto de interrogação na cabeça, né? Falou o que que eles devem estar bolando, né? pois é. Mas é que, mas é que uma coisa ela está relacionada à outra. A gente vê que pessoas saem da faculdade de medicina e da faculdade de direito e elas não podem mencionar muito a propaganda deles em relação ao código de ética da medicina e da OAB, que não pode ser lecionado, né? Tá o Henrique, meu primo, acabou de entrar, o doutor Henrique também, ele é advogado e eles têm esse problema também que não pode, passando para dar um oi, o Henrique, ele é, além de ser doutor, né, advogado, ele é também da área médica. Então, ele tá de plantão hoje lá no hospital que ele trabalha, como enfermeiro. E aí o que que acontece? Saem da faculdade, só que saem meio perdido. Será que eu monto a minha clínica? Será que eu vou para o hospital? O que que eu faço? O que que eu não faço? E hoje a consultoria ela está muito ligada para a gente fazer uma pesquisa de mercado e ajudar o profissional a ir no rumo certo, né? Não só quem tem empresa, mas quem também precisa montar o CNPJ, ele vai precisar de uma consultoria para isso. Então, é por isso que a gente está coligando diversas áreas e mostrando que realmente a gente pode ajudar sim e pode ajudar, né, em todas as áreas, como uma grande médica que você também é. Sim, vou precisar de ajuda. Vou precisar de ajuda Vamos muito. lá, ó. Vamos lá, para o próxima pergunta. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer pergunta aqui também, tá? Ó, só o teu primo lá que quer perguntar lá de quantos mais filhos você vai ter ali. Tenho, não. Eu já vi umas cobaias aí. Vou anotar todos Ó, os telefones. tem psicóloga aqui também, ó. Show de Ai, bola. que legal. Vamos lá. Vou participar. Fala. É, o marido, depois de formada, você se especializou. Se especializou na parte de cirurgia que você começou no começo desse ano, né? Não. Acabei. Eu acabei no começo do ano. Sim. Acabou no começo do ano, mas começou a trabalhar já. Sim. Aí, acabando a cirurgia geral, eu já comecei a pegar plantões de cirurgiã. Então, assim, eu tenho hoje um emprego fixo e ainda tenho alguns plantões, porque, assim, é meio que um ciclo vicioso. Todo mundo que se forma acaba voltando para o hospital que a gente faz a residência, porque cria vínculos, né? O ser humano é isso. Então, é a minha casa. Onde eu fiz a residência, eu tenho um amor enorme. Então, vira e mexe, eles chamam para cobrir um plantão, e aí a gente vai com todo prazer. E além desse vínculo, eu tenho um vínculo fixo também em São Bernardo. Na verdade, esse ano, eu queria já ter começado a residência em cirurgia plástica, só que não foi possível. E até que assim, aí vem também uma outra questão. Eu fiquei meio chateada, porque eu queria ter começado, mas quem que imaginaria essa pandemia, tudo isso? Então, tem males que vêm para bem, né? Talvez eu não estaria aproveitando tanto a residência, porque a maioria sabe que as cirurgias eletivas, que plástica é uma cirurgia eletiva, ninguém Eles precisa estão fazer uma falando que cirurgia. você vai fazer bastante cirurgia de orelha depois da pandemia. Vou para arrumar, né, a Das máscara. máscaras. Vou. Então, eu estou aproveitando esse tempo para me dedicar, depois de 8 anos que eu fiquei longe de casa, a me dedicar aos meninos. Eu estou tocando muito piano, que é uma coisa que eu gostava de fazer, não tinha tempo. Eu estou trabalhando com trabalho voluntário, então estou ajudando a atender também pacientes com Covid.
Então, assim, foi um reboliço. Esse ano tá um ano, uma miscelânea. Eu tô fazendo de tudo um pouco. E isso tem sido bom. Então, me especializei, É tô que tu fazendo meus pegou um ano plantões. bem atípico, né? Atípico, completamente atípico. Mas o principal, tô estudando, porque a gente não para nunca de estudar, Não estudando para para, fazer as com provas certeza. no fim do ano, para tentar em 2021 seguir minha próxima especialidade. Uhum. Show de bola, Pamela. É isso que até estava falando. Aqui a doutora, deixa eu pegar aqui, ó. Tem algumas perguntas. A doutora Débora até ela falou que está passando por esta dúvida, que é quando se forma, que a doutora Débora é uma dentista, mas é uma grande dentista. Isso é só o começo, doutora. Daqui a pouco vai ter tanto cliente, tanto paciente que ela não vai dar conta. Uma ótima doutora. Tá ela e o marido aqui na live. E tem uma pergunta aqui da Lilian. Ela está perguntando como descobrir qual o seu propósito de vida e o seu dom profissional. Consegue Difícil. responder essa? Difícil, né? Como descobrir? Eu acho que é um processo. Não tem uma receita de bolo, né? Assim, eu tenho 2 filhos e a gente fica vendo nos detalhes o que interessa, o que chama atenção, o que é aquela coisa que passa batido. E cada um tem uma, né? A gente pode, às vezes, bater a cabeça por negligenciar um talento, uma aptidão. Então, e eu também acredito que isso possa mudar. De repente, o contato com alguma área faz você apaixonar por aquilo e descobrir que você se daria bem. Qualquer coisa que a gente faz, que a gente executa, precisa de um pingo de aptidão, de talento, mas 90% é esforço, né? Isso a gente, falando de música, por exemplo, claro, tem os grandes gênios, né, que nasceram assim, mas a maioria de uma pessoa talentosa, um músico talentoso, é aquele músico que treina. Ele passa horas do dia treinando. E treina incessantemente. E aí Verdade. sai aquela obra perfeita. Então, eu acho que isso daí é uma questão de observação. O propósito, se encontrar na vida, precisa ser observador, precisa ter contato com tudo. Não adianta você deixar a criança ali só naquela coisinha, não quero que ele seja isso. Quanto mais diverso for o ambiente dela, mais oportunidades ela tiver, maior a chance dela se encontrar. E de repente, por que não escolher 3 dessas coisas que foram apresentadas, 4, nesse momento fazer uma coisa, daqui a pouco fazer outra? Eu acho que precisa apresentar o mundo e deixar a pessoa ir indo, tateando, caindo, tropeçando, alguém levanta, alguém fala, não, E olha aqui, é bater na mais legal. cabeça, né? Bater a cabeça. A minha mãe tá na live aí, ela sabe o tanto que eu bati a cabeça, mas é que assim, ó, exatamente para a gente achar o propósito, né, que a gente tem da gente fazer algo melhor, né? Em tudo isso daí, às vezes a gente fala de algumas empresas ou de alguns empreendedores aí muito bom no mercado, eu vejo que é muita constância. Eles têm muita vontade de vencer. Então, não importa o que ele vai fazer, não importa se ele vai trocar o rumo da vida dele. O que mais importa para ele é que ele vai fazer e ele vai tentar fazer para dar certo. A doutora Débora, ela tinha perguntado se fazia o negócio, que era a dúvida dela, se ela montaria um negócio ou não, né? Isso daí, na verdade, é de acordo com cada pessoa, né? Porque tem pessoas que têm vontade de ter o próprio negócio. Então, ela luta por aquilo, vontade de ter uma clínica, vontade de ter, né? Mas no empreendedorismo, não quer dizer que você vai ser funcionário, entre aspas, né? Que você vai ser um colaborador, que você não vai empreender. Até a gente comentou isso, né, Pamela? Que Sim. empreender, na verdade, é inovar, né? Está sempre inovando. Então, um médico, um dentista, qualquer empresário, ele tem que estar sempre inovando. Estão fazendo perguntas aqui, dona Pamela. Ai, meu Deus do céu, pergunta, gente.
Alguém aí falou que eu ensinei a fazer bolo de cenoura. Senhor, eu sou péssima na cozinha, péssima. Pensa alguém péssimo, lembra de mim. E aí a quarentena, dentre os seus frutos, rendeu até uns bolos aí. Até ensinei a gente a fazer bolo. Pensa. A minha mãe colocou que ela queria ser professora, mas ela se apaixonou pela enfermagem. Tá vendo? Doutora, qual o seu maior medo sendo médica? Doutor Henrique perguntou. Ai, meu Deus do céu. O maior medo sendo médico é um medo que é geral, né? A gente aprende assim, logo nos primeiros anos da faculdade. Ser humano erra. Errar é humano. Mas você é médico. E errar, no seu caso, não é humano. E eu lembro de um professor que falava assim, vocês estão felizes que vocês tiraram 7 na prova? Essas 3 questões que vocês erraram aqui, poderia ser o diagnóstico e o tratamento de 3 pessoas. Vocês mataram 3 pessoas. É claro que isso é um extremismo, né? Mas isso é muito forte, né, na nossa profissão. Então, meu maior medo é não fazer o meu melhor por aquele paciente. Não aconteceu, não vou falar assim, claro que nós nem sempre o nosso êxito é a vida, né? Principalmente em cirurgia, infelizmente a gente perde muito paciente que chega muito grave, mas é sempre fazer o melhor. Então é aquele estresse de será que eu fiz tudo? E aí você começa a pensar, e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito? Então, assim, é o medo. O meu medo é não fazer tudo que eu poderia ter feito pelo paciente. Esse é meu medo. Ele está colocando PCR? PCR. PCR? Que PCR? Do Covid? Sei lá, meu Deus do céu, eu não entendo essa linguagem. Ai, senhor, medo. E quando o que gostamos não é rentável o suficiente para sobreviver? Amo artesanato e, em geral, porém, pouco reconhecido. Então, Bom, isso daí é a história de você tecer aquele talento e inovar nele. Então, a pessoa precisa ter coragem e precisa descobrir naquele talento o que ela pode oferecer de diferente, de novo. Por que as pessoas têm que comprar o que eu faço e não o que o colega faz? Porque ainda mais agora, nessa época, todo mundo começou, né? Fazer um negocinho, todo mundo começou a vender máscara. Mas por que as pessoas vão comprar a minha máscara e não vão comprar a da minha vizinha? Porque a minha máscara, ela é feita dupla face. Ela é lisa de um lado e estampada do outro. Então, já tem é que um ter o benefício. diferencial, né? Então, em tudo que a gente faz, por mais que o seu produto custe R$5 e o do vizinho custe 100, o que eu posso fazer de melhor para o meu produto? Para aquele que também vende a R$5, vender menos do que eu. É isso, é a livre concorrência, né? Então, eu acho que quando não é rentável, a gente tem que fazer ser. E aí, de repente, agregar valores, fazer outras coisas junto, enfim. É inovar, é criatividade. Eu acho que é assim. Tá certo, tá certo. Pamela, a gente já está quase chegando no final. Eu não sei quanto tempo que eles dão aí de brecha para nós, mas a gente já está a 44 minutos, vai para 45 minutos. Eu acho que o papo foi muito bacana, as pessoas saberem um pouco da tua história, o que uma médica custa para terminar a faculdade, né? Todos os objetivos. Eu acredito que muita gente, nesse processo, acaba parando, né? Então, não faz o que termina, não começa o que termina, porque existe a dificuldade no meio do caminho. Então, tanto para a medicina, quanto para a advocacia, né? Tudo. Eu acredito que leva um tempo para a gente formar aquela ideia, e a gente tem que esperar, né, um pouco esse tempo aí. Não, mas a gente tem mais uns minutinhos, Pamela. As pessoas, elas estão colocando aqui, ó, gostei aqui, ó, estão adorando essa parte. Bom, a gente chamou a doutora Pamela. A única coisa que a gente até tratou, né, Pamela? Hoje a gente vai falar de coisa boa, não vamos falar de pandemia, de nada em assunto médico.
o que que acontece? Geralmente, quando se vê um médico na live, eles querem fazer pergunta do que está acontecendo aí. Mas hoje a gente está falando de uma coisa diferente, a gente está falando de empreendedorismo, o que que a gente pode fazer para inovar, não só também nas empresas. O que que o profissional de medicina também pode estar inovando para ter mercado? Porque quando você se formou, quantos alunos se formaram junto contigo? Em torno de 50. Você pensa que 50, se fosse fazer construir um escritório, um consultório, É. Por que que vai né? na doutora Pamela e não vai no doutor Bruno, né? Aí tem os Exato. diferenciais. Apesar das especialidades, né, dividir um pouco, mas com certeza eu tenho colegas cirurgiões também. Então a gente precisa jogo de cintura e dependendo da área, achar ferramentas de trabalho que agreguem, né? Então agora está muito em voga a questão da mídia, né? Instagram, Facebook, como ferramenta para ajudar o médico, mas também respeitando a questão ética, até onde eu posso ir, até onde eu posso, porque não pode se autopromover. Então, assim, é bem delicado. Mas são ferramentas. E a gente precisa estar antenado para não sair da linha ali, né? Tá ali, tá É sempre isso ser aí. visto. Tem que ser visto. O segredo é ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Exatamente. Então é por isso que a gente está aqui, né, Pamela? A gente quer aí, além de transmitir uma boa conversa, uma conversa que nesse tempo de indecisões e incertezas tal, a gente quer levar o melhor do que está acontecendo. A Fran, minha esposa, ela mandou uma notícia para mim que, na verdade, comparado ao mês passado, junho desse ano, foi que ele cresceu mais na economia. Então, assim, a gente precisa estar atento também que as coisas, tem muita coisa boa aí e a gente está aqui para falar de coisa boa, né? Sim, sim. Fátima de São Paulo. Oh, tem uma galera de São Paulo aí, hein? Tem um povinho, eu tô olhando aqui, ó, tem um povinho que eu conheço. Tem uma que falou assim pra mim, ó. Como é que faz para manter esse sorriso lindo mesmo em tempos difíceis? Gente, eu adoro essa frase, é mó clichê. Mas tem que fazer do limão uma limonada. Então, se a gente ficar para baixo, deprê, claro que não é todo dia, tem dia que a gente não quer fazer nada. Mas dentro do possível, ver o lado bom das coisas, né? Procurar um negocinho para fazer. Ai, não tem nada para fazer aqui agora, mas já vou me programar para amanhã, preciso sair, levantar, arrumo um guarda-roupa, sei lá. Tem que se mexer, porque não dá, né? Para ficar na fossa. É isso aí. Bom, Pamela, eu queria te agradecer bastante, tá? Por ter disponibilizado o teu tempo aí pra gente. Você nem poderia, né? Porque você hoje teria um compromisso, mas disponibilizou esse tempo. E gostaria que você deixasse uma mensagem aí, um recado final para a gente e agradecendo a todo mundo por ter ficado com a gente aí essa noite. Foi muito bacana, bem produtivo, mas a gente queria agradecer a todo mundo aí que teve na live, que ficou, e vai ficar gravada a live para que a gente possa estar transmitindo essa mensagem bacana aí para muita gente. Bom, então, para finalizar, primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer. Estou à disposição sempre que precisar de alguma coisa, tanto relacionado a assuntos médicos ou não, eu estou aqui para ajudar. Foi muito gostoso, eu estava bem ansiosa, nervosa, porque é a minha primeira live da vida. Eu espero que tenha outras, porque eu adoro. Eu adorei falar, eu sou bem comunicativa, né, normalmente. Então, eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo que, assim, nem tudo que a gente vê, né, nem tudo que reluz é ouro. Então, o fato de uma pessoa expor só coisas maravilhosas, tem que sempre lembrar que nem todo dia foi assim. Para chegar onde está, teve muito obstáculo. O importante é lutar, seguir, transponer esses obstáculos para você alcançar seus objetivos. E nada está perdido. A única solução, a única solução que a gente não tem é para a morte. Enquanto há vida, há esperança
há sonhos para serem feitos, planejados, construídos e há fôlego para ir atrás deles. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, em algum momento, no tempo oportuno, e sempre com Deus à frente, porque é nisso que eu acredito. É verdade. Tem uma sobrinha minha, que ela tá aqui na sala, que é a Camille. E o sonho dela e a vontade dela é ser médica. O último recadinho pensando na Camille, que ela quer ser médica. Camille, luta, é difícil, mas se fosse fácil, não teria graça. Segurar um canudo no meio de um palco com um monte de pessoas ali olhando, vibrando com você, sabendo que você estudou, que você se esforçou, é maravilhoso, é recompensador. Então, não pense em tempo. Ah, mas eu já sou velha, quando vai ser? Lute, só lute. O que precisa? Precisa estudar? Então eu vou estudar. Senta a bunda na cadeira, pega o livro e estuda. Ah, não deu. Tá bom, bola que segue, vida que segue. Vai fazer alguma outra coisa, mais pra frente retoma as energias, estuda mais um pouquinho, que vai dar certo. Deu pra mim? Com 2 filhos? Por que não vai dar pra você? Bacana, Pamela. Deus abençoe, muito obrigado, tá? Foi incrível a live. A gente está encerrando aqui, até com dó de encerrar, né? Porque o papo foi bem bacana, foi bem gostoso mesmo. Sim, foi muito bom. Gostaria agradecer todo mundo, né? E foi um prazer a gente fazer essa live para vocês, porque a gente faz de coração mesmo, fazendo o que a gente gosta, que é de passar a experiência da gente para todo mundo aí. Pamela! Deus abençoe, obrigada pelo convite, Amém. Estou à disposição. Um beijo para todo mundo, um beijo para a Fran, para o loirinho gringo. Valeu, tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar nossa live por hoje. Foi muito bacana. Agradeço de coração mesmo aí todo mundo que esteve presente. E na próxima terça-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui com um novo empreendedor, uma nova pessoa. Vamos ainda fechar certinho para que a gente possa fazer uma live legal, uma live de que as pessoas estejam interagindo, mas que seja positivo, né, para o que a gente vive hoje. Tá bom? Fique com Deus. Um grande abraço.